Olá, povo. Estamos atacando aqui então a lista de MRV, a primeira lista aí que eu soltei para vocês com relação à discussão do conceito de aceleração média, tá? Então, aqui nessa lista tem 7 questões aqui, vou começar a resolver elas uma a uma aqui, então vou fazer vídeos curtos aqui, tá? Vamos lá então. Então, o que a gente tem nessa primeira lista aí, né? Então, nós temos aqui algumas informações, certo? Então, um piloto de Fórmula 1 está se movendo a uma velocidade aqui ó, de 250 km por hora. Então, isso aqui é a nossa velocidade inicial, ó, tá? 250 km por hora. Quando chega uma curva, sendo forçado a reduzir essa velocidade do seu veículo para 88 km por hora. Então, se ele reduziu, essa aqui é a velocidade ó, de redução, 88 km por hora, né? Então, se ele reduziu, o que ele usou foi o freio aí, né? Para fazer essa redução. E o intervalo de tempo aí, ó, gasto para essa redução foi de 3 segundos aqui, ó. Então, o ΔT aí, ó, corresponde a esse valor, tá? Qual é a aceleração escalar média do veículo nesse intervalo de tempo, expressa em quilômetros por hora por segundo e em metros por segundo ao quadrado, tá? Então, para a gente poder resolver esse problema aí, o que a gente faz aí, né? Tá? Deixa eu invocar aqui uma uma planilha aqui, certo? Então, o que nós temos aqui nas informações? Existe um 1, nós temos a velocidade inicial, que corresponde a 108 km por hora. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. Não, 250 aqui, 108. Tô louco, galera. 250 aqui, ó. 250 km por hora. E ele reduz para uma velocidade de 88 km por hora. E isso aqui no intervalo de tempo de 3 segundos. A gente discutiu que a definição, certo, da aceleração média aí, tá, era dada por a questão da variação da velocidade em função do tempo, tá? Isso é a aceleração média. O que é? A velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, tá? Então é só substituir aí, galera, tá? Então a gente já entendeu como é que a gente tem que calcular a aceleração média, que vai ser justamente a variação da velocidade no tempo, né? E houve uma variação de velocidade, na verdade houve uma redução da velocidade, né? Então, quando há uma redução da velocidade, né? Que tipo de movimento é esse aí, ó, tá? Então, o tipo de movimento aí, ó. Vamos entender o que está acontecendo aí na alteração da velocidade. Então a velocidade reduziu de 250 para 88, certo? Então a velocidade é positiva aqui, né? Então aqui, ó, V é positivo. Se a velocidade é positiva, a gente está no movimento progressivo, certo? Não podem esquecer isso. Mas o que está acontecendo aqui, ó? Vamos pensar no módulo da velocidade aqui, ó, no modo da velocidade, tá? O modo da velocidade, ele diminui, ó, certo? Porque ele era 250 e passou para 88. Então, se o módulo da velocidade diminui, a gente está no movimento retardado aí, tá? É isso que está acontecendo no movimento. Então, a gente tem um movimento que ele é progressivo, porque a velocidade é positiva, mas o módulo da sua velocidade, ou seja, o valor numérico, ele diminui de 250 para 88. E quando isso acontece, o movimento ele é retardado, tá? Então, para a gente calcular essa aceleração retardada aí, a gente calcula dos valores que foram fornecidos. Então, a velocidade final é 88, a velocidade inicial é 250, e o intervalo de tempo gasto é de 3 segundos. Tá? Então, se a gente efetivamente fizer esse cálculo aí, certo?
Se eu pegar aqui, ó, em 250, ó, e diminuir de 88, ó, eu tenho que isso aqui vai dar 2, aqui era 5, ficou 4, emprestou 1, ficou 14. 14 menos 8 dá 6, aqui era 2, ficou 1. Então eu vou ter 162. Só que é menos 250 e mais 88. Então o valor aqui, ó, é negativo, tá? Então o valor é de menos 162 km por hora aqui, ó, menos 162 km por hora dividido por 3 aqui, ó, tá? Então, se a gente pegar esse 162 aqui, ó, e dividir por 3, ó, quanto que vai dar? Eu vou pegar o 16 aqui, né, porque o não dá, né? 16 por 3, isso aqui dá 5, ó, dá 15. Sobra 1, vai, desce o 2. 12 por 3 dá 4 aqui, ó, e aí resta 0. Então, a resposta aqui, ó, é menos 54 quilômetros por hora dividido por segundo, né? Porque a velocidade estava em quilômetros por hora e o tempo estava em segundo. Então, o valor dessa aceleração aí, ó, é menos 54 quilômetros por hora por segundo, certo? Aí, o que o exercício pede? Pede para transformar isso em metros por segundo ao quadrado. Então, a gente tem que lembrar que basta pegar a velocidade que está em quilômetros por hora ali, ó, e dividir por 3,6, né? Então, a aceleração aqui, ó, que é menos 54 quilômetros por hora por segundo, se eu dividir por 3,6 aqui, ó, eu vou obter a resposta em metros por segundo, ou seja, em metros por segundo ao quadrado. Se a gente pegar o 54 e dividir por 3,6, a gente vai ver que esse valor vai dar menos 15 metros por segundo, ou seja, então a aceleração aí corresponde a menos 15 metros por segundo ao quadrado, ok? Então, isso era o que tinha que ser feito nesse exercício 1, certo, gente? Valeu?